Tenha fé, tenha amor, seja bom ao que for, queira a paz, tenha mais gratidão. Plantará no seio da terra o limiar da nova era, a base da libertação. Fincará no chão do mundo o despertar pro novo rumo que levará a humanidade sã. Enfrentará qualquer desafio com a contenteza de viver. Se transformará para findar todas as dores. Não demore de abraçar, não resista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Não demore de abraçar, não resista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Estou partindo, o tempo é breve, a pressa, a hora não espera, a sombra fria da indecisão. Vou secar a minha ira, libertar o pensamento, deixando o amor regar o coração. Vou me aliar às flores pra adornar os dias, convidar a paciência pra ser minha companhia. Canto e peço a alegria pra não ser mira da tristeza, manter ilesa minha emoção.
cobrir meus passos de coragem, fortalecer o sentimento, fazer da fé a minha proteção. Vou me redimir com Deus, findar o pecado, acreditar na esperança e transformar o meu olhar pro futuro que virá. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, eliminar a guerra usando a arma do perdão. É tempo de abraçar o mundo, multiplicar a oração. É tempo de gentileza, de manter a vela acesa. É tempo de gentileza, de manter a vela acesa da comunhão. Da comunhão, da comunhão, da comunhão. Não deixe pra amanhã, pode faltar o tempo. Não deixe pra depois, depois talvez não chegue. Acenda a meta, sem medo, sem pressa. Mais tarde ou mais cedo, o que é certo virá. Não deixa a vaidade mover o que deseja. Não pense na maldade e assim estabeleça os elos que prezam as palavras de dentro. Seja todo e intenso, cuide do coração. Tentar manter o riso, tentar não desistir em vão, permitir o silêncio, a calma, viver a mansidão, fazer valer a rica chance de ser bom. Soberano é Deus, Pai, ponto de luz. Tentar manter o riso, tentar não desistir em vão, permitir o silêncio, a calma, viver a mansidão, fazer valer a rica chance de ser bom.
soberano é Deus, Pai, ponto de luz. Dono de toda a bondade, refúgio dos corações, base de toda a franqueza, virtude dos bons, gerador de gentileza, pedacinho do céu em nós, marco de toda a verdade, a coragem, o maior. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Sustento da liberdade, a verdade, a solução, o afeto da pureza, o sentido, a lição, cuidador de sentimento, provento de doação, a razão do universo, a claridade, a proteção. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Inevitável dor, aceite o meu amor e deixa respirar o bem que há em mim.
inesperável dor. Me acolhe, me repare, mas tenha compaixão. Permita-me sonhar meu erro, meu engano, fruto do gesto insano. Me ajude a redimir, conceda-me o perdão, cura dos destinos, sinal do sopro divino, escola do saber, a renunciação me faz rever o mundo com o olhar do coração. Transforma o meu orgulho na mais fina compreensão. Extingue em minha ira o egoísmo e o rancor e faz nascer um novo, por favor. Pai, ensina minha fé, liberta minha alma e enche-me de luz. Assume a minha direção, me veste o teu amor e faz de mim teu anjo. Preciso te sentir. Eu quero ser feliz. Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos, nossas saudações cordiais. Quero cumprimentar a vocês, especialmente da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, aos queridos amigos que nos acompanham no canal Raciocínios Espíritas, e também cumprimentar em especial o meu querido amigo e companheiro de jornada, de tarefa, que vai dividir conosco essa doutrinária do dia atual, deste dia 14 de dezembro de 2021. Eu me refiro aqui ao amigo querido Francisco Mazan. Nós iremos fazer uma consideração inicial sobre o tema, depois o Mazan também vai trazer o tema dele, a consideração inicial dele, após o que a gente encerra. Infelizmente, no dia de hoje não teremos a parte de perguntas e respostas, mas espero que vocês gostem da nossa abordagem, a abordagem minha e a abordagem do nosso Mazan. Bem, o batismo de Jesus é um dos temas delicados, um dos temas especiais, um dos temas sobre os quais a gente pode falar, que é interessante a gente aqui fazer algumas considerações. De início, eu gostaria de dizer que a palavra batismo vem de um termo grego, bapta, que significa mergulho, imersão. Essa é a ideia, e daí os bactas,
isso é, aqueles que batizavam, em rituais de purificação da antiguidade, porque isso procede de várias tradições, várias práticas culturais antigas realizavam rituais de purificação, quase sempre rituais religiosos, ou seja, associados à liturgia religiosa, a símbolos religiosos da cultura antiga, e que são muito interessantes. A ideia de purificação do iniciado, isso é, do exotérico, né, do iniciado, daquele que entra, ou aquele que se converte, a depender da prática religiosa, aquele que adere a uma seita ou um conjunto de práticas, adere a uma denominação religiosa, alguma orientação religiosa específica e assim por diante. E nisso, o ritual do culto exterior, o ritual e a prática que é tão antigo quanto a humanidade, a ideia de se relacionar com o sagrado através de práticas exteriores, de liturgias ritualísticas, estabeleceu rituais de purificação ao longo das épocas. Purificação essa que era chamado de imersão, de mergulho, bhakta, ou bhaktak, o batismo ou batizador, que era chamado de imersor. E assim por diante. Assim, nós vamos ver que, por exemplo, no Egito Antigo, nós temos um ritual muito conhecido no Egito Antigo, Egito esse que influenciou, direto ou indiretamente, a cultura israelita, a cultura judaica, dos antigos profetas e mais tarde da época de Jesus. Afinal de contas, os judeus passaram um tempo escravos do Egito, né? Antes da libertação promovida por Moisés. Então, de alguma forma, a cultura egípcia influenciou, de certo modo, a cultura, a tradição judaica. E havia um ritual entre os egípcios que era associado ao culto à deusa Clotito, né? A deusa Cotito, aliás, a deusa Cotito era uma deusa vinculada a uma cultura mitológica, né? A mitologia egípcia, que era uma deusa voltada para os rituais e as práticas da prostituição. A gente sabe que no passado havia, inclusive, prostituições sagradas, onde o indivíduo fazia um ritual religioso específico, tinha ali a prática do pagar, né, do comércio religioso, e muitas vezes as sacerdotisas eram sacerdotisas prostitutas, isso é, sacerdotisas que tinham relações sexuais com aqueles que se entregavam a esses rituais. E às vezes havia o ritual da purificação inicial. No caso do Egito, antes dos sujeitos se entregarem a prostituição, os marinheiros, especialmente que chegavam nos portos, especialmente o porto de Ostia, entre outros, realizavam esse culto à deusa Cotito, culto esse que, antes da prática da prostituição, às vezes com a própria sacerdotisa, que era uma espécie de religiosa e ao mesmo tempo prostituta, na época, se entregavam a rituais de banhar-se, de se entregarem a banhos, às vezes com ervas aromáticas e assim por diante, que era um ritual de purificação, né, entre aspas, de purificação para depois ali a prática do sexo, que era considerado nesses povos primitivos, nessa mentalidade de então mitológica, uma espécie de encontro com o divino, uma espécie de prática através da sexualidade que de alguma forma deveria conectar os sujeitos àquela deusa, já que estamos falando aqui de uma cultura politeísta. Israel também tinha práticas religiosas. A gente sabe que os mandamentos judaicos, a tradição do Torá, os vários rituais que existem na Bíblia, né? Os 613 mandamentos, uma série de rituais. Basta lembrar os rituais muito específicos do judeu para comer. Né, já que comia de mãos, havia toda uma lavagem de mãos, no meio da qual fazia várias orações, ritual de purificação para comer, né, porque a alimentação do judeu era uma prática sagrada, era uma prática religiosa, então tinha que haver a ablusão, a limpeza, etc., das mãos, né, o sentar, a forma de comer, e assim por diante. Então havia, de alguma forma, essa relação de rituais, de liturgia específicas na tradição do povo de Israel. Quando o menino completava 12 e 13 anos, e a gente já discutiu isso quando falou sobre a infância de Jesus, o menino era submetido ao Bar Mitzvah, que era uma espécie de ritual de entrada dele na vida adulta e de entrada dele na cultura judaica, né? De maneira mais formal, então ia para o templo, era sabatinado, era uma espécie de batismo, era sabatinado através das questões que os fariseus, que os doutores da lei apresentavam, e depois, às vezes, fazia peregrinação na direção do templo, peregrinação sagrada na direção de Israel, etc. A depender do caso, às vezes se comprava um animal, matava o animal, oferecia o sangue do animal, etc., que era um ritual
da cultura judaica e assim por diante. E nessa situação não havia necessariamente um batismo por água, mas havia um ritual de iniciação. No entanto, na cultura judaica, e a gente vai ver isso em Êxodo, em Números, né? Talvez até no próprio Levítico, várias menções à prática da purificação por água, através do qual o sujeito se purificava para Yahvé, para Jeová, para Deus. Então a gente vai ver ali, em alguns momentos, alguns rituais de aspersão através da água, de unguento através de óleo, como azeite, como perfume, ou com a própria água. Mas a gente vai ver, em especial, algumas práticas mencionadas, porque assim, na cultura judaica, para cada tipo de prática havia um ritual específico de purificação. Então, para a alimentação era um ritual específico. Para o menino no templo era outro ritual específico. Para a Páscoa era outro ritual específico. E há menções no Antigo Testamento, na Bíblia, sobre o ritual de purificação através da água. A depender do tipo de coisa que se faz, né? Tem um tipo de ritual de purificação. Mas há lá citações específicas sobre o ritual de purificação, que o sujeito, muitas vezes, convertido ao judaísmo, já circuncidado, muitas vezes ele se banhava na água de algum rio considerado sagrado e assim por diante. Inclusive, há uma menção, se não me falha, em Êxodo, que se refere ao sacerdote, ou seja, não apenas a pessoa convertida, mas o sacerdote, que muitas vezes, para efetivar o seu sacerdócio, para se tornar um homem santo, um homem sacerdote, depois de tudo que ele faz, ele muitas vezes se banhava numa água de um rio sagrado e assim por diante. Então, em alguns momentos, alguns convertidos, embora isso não fosse uma prática coletiva geral, universal, absoluta, e em outros momentos, sacerdotes. João, o Batista, primo de segundo grau de Jesus, já que suas mães, Maria e Isabel, eram primas de primeiro grau, e eles, portanto, eram primos, quando começou seu ministério, considerado o último dos profetas, afinal de contas, já havia quase 400 anos que não havia chegado nenhum profeta mais em Israel. O povo de Israel acreditava que a boca profética estava silenciada, né? Havia um silêncio das profecias, alguns acreditavam ser desamparados, e João era um profeta, um dos últimos profetas, o último profeta considerado, e de fato foi antes do Messias. João, quando apareceu, não era aceito por todo mundo, porque era um profeta exótico, um profeta esquisito, um profeta austero, um profeta rígido, rigoroso com suas práticas, muitas vezes associado aos essênios, mas tudo indica que não foi necessariamente essênios, embora conhecesse a comunidade dos essênios. João, quando começou a sua pregação e seu ministério, ele muitas vezes convidava as pessoas a arrependei-vos. Arrependei-vos que são chegados os dias do Senhor. E o sujeito que ia até João, muitas vezes, para realizar esse ritual de purificação, ele levava as águas do Rio Jordão, banhava o sujeito por imersão, o sujeito, portanto, era batizado ali, e esse João era chamado João Bacta, João o imersor, João o mergulhador, João o Batista. E ficou João Batista, né? Então, ele muitas vezes fazia esse ritual. Esse ritual de purificação levado por João não era um ritual assim sagrado, era mais uma espécie de ritual de iniciação, de ritual de passagem, onde o indivíduo, ele exigia, isso era a prática específica de João, exigia o indivíduo se banhar no rio sagrado e confessar, ou seja, confessar sua profissão de fé, declarar publicamente que estava mudando de vida para a comunidade, porque essa palavra colocada tinha um efeito psicológico mais interessante. E o fato do indivíduo se arrepender e confessar isso era uma forma também de libertar os indivíduos da culpa, era uma prática para, afinal não havia psicólogo, não havia terapeuta, era uma forma do indivíduo também se libertar das culpas anteriores, viveu a vida às vezes equivocada, uma vida às vezes perturbadora, e naquele momento se banhava, era uma espécie de divisor de águas, antes e depois, né? E se banhava no Rio Jordão, confessava a sua fé, que estava agora convertido ao judaísmo, convertido agora a Deus, mudava de vida, etc. E assim por diante. Não sei se em alguns momentos mudava de nome, a gente vê alguns cristãos fazendo isso, né? Alguns discípulos de Jesus mais tarde mudando de nome, né? Cefas para Pedro, né? Gesiel, Estevão, né? E assim por diante. Mas isso também não era uma prática absoluta,
A verdade é que João fazia isso, né, como uma espécie de ritual psicológico que tinha um efeito positivo no sujeito que estava se renovando, que estava mudando de postura perante a vida. Então tinha um significado interessante, emocional, para o indivíduo não ficar carregando as suas culpas anteriores, a vida mundana que levou, às vezes a vida excessivamente egóica que levou, perturbadora, materialista, e agora tinha uma outra vida, né, começava de novo do zero, a partir daquele... Não tinha o efeito de perdoar as pessoas do pecado, libertar as pessoas dos seus equívocos, libertar do zero automaticamente por mágica, daquilo que a pessoa de alguma forma se equivocou e que poderia depois de corrigir mais tarde, mas de alguma forma de purificar a pessoa e de simbolizar uma nova chance que a pessoa estava tendo agora de ter uma vida diferente. Então, mergulhava a pessoa, fazia esse ritual, arrependei-vos. Essa palavra arrependei-vos é uma tradução considerada pelos estudiosos atuais uma tradução incorreta, porque o termo que João usa no grego, metanoia. Metanoia não é arrependimento propriamente falando, é reforma moral, é mudança moral, né? Metanoia, noia, mente. Meta, mudança, mudança de mente, né? Expressão conhecida, a gente pega outra expressão da psicologia, da psiquiatria, paranoia, né? Noia, mente, fora, mente está fora, está transtornada, está de alguma forma alterada, mente alterada, paranoia. Metanoia é mudança mental. Isso não é arrependimento no sentido de ficar desabafando as culpas, né? Que mais tarde na Idade Média isso foi levado nas últimas consequências através da confissão auricular, confessai os pecados, né? Arrependei-vos, que procede de João Batista. João, portanto, iniciou uma nova mentalidade nesse batismo, nesse ritual, né? Que preparava as pessoas. E ele costumava dizer o seguinte: aquele que vier, que vem após mim, ele se referia ao Messias, embora ainda não soubesse quem era, aquele que vem após mim, possivelmente não sabia quem era, eu estou aqui aventando que possivelmente não sabia quem era, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de apertar as suas sandálias. E ainda acrescentou dizendo assim, eu batizo com a água, mas aquele que vier após mim, o Messias, batizará com o fogo do Espírito Santo. E quando ele encontra Jesus e entra em contato com Jesus e tem um transe psíquico, né? A Bíblia diz que os céus se abriram. Os céus se abriram para João. Ele teve uma clarividência, ele teve uma visão mediúnica, espiritual. No momento que Jesus orava, o texto bíblico fala que no momento... Não porque Jesus mergulhou na água do Rio Sagrado, mas no momento que Jesus orava, ele teve uma visão psíquica e percebeu que se tratava do Messias. E disse, não devo eu batizar você. Deveria ser tu que me batizaria. Olha só a postura de João. E Jesus responde, não, faze-o tu, porque é assim que está escrito nas Escrituras. Porque a tradição cultural da Judéia, a tradição de Israel, a tradição antiga, acreditava que o Messias deveria ser banhado nas águas de um rio sagrado, deveria ser pertencente à tribo de Davi, né, à descendência de Davi, e também deveria ser uma espécie de sacerdote. Os sacerdotes, como nós dissemos, passavam por esse ritual de purificação através da água. E aí, a partir desse momento, a cultura do batismo estabeleceu um dogma após Jesus, após toda essa prática, porque veja, Jesus foi batizado ali por João Batista, aceitou ser batizado, mas ele não batizou ninguém. Ele não fez nenhum batismo, a gente não vai ver em nenhum momento do evangelho ele batizar ninguém. E quando ele instrui os discípulos, ele fala, dai de graça o que de graça recebeis, ide pregai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, batei no pó das sandálias diante daqueles que não querem receber e vai adiante, dai de graça o que de graça recebeis, impõe as mãos e cura os doentes, etc. Ele não fala, vai e batiza os outros. Só em uma passagem que ele fala, que tem uma passagem muito rápida, diferente de todas essas outras que eu estou citando, que ele fala assim, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os teólogos mais especiais dos dias atuais, isso inclusive quem aborda com transparência cristalina é Hermínio de Miranda na obra Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Os teólogos mais especialistas, os estudiosos mais dedicados hoje em dia, consideram essa passagem uma adulteração. Porque aí está colocado ali o ritual do batismo e a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo para introduzir o conceito da Santíssima Trindade, o conceito de que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Não vamos entrar aqui por esse mérito, porque se trata de um conceito cultural, um conceito religioso que outros irmãos nossos das religiões protestantes e também da doutrina católica advogam e defendem, e nós respeitamos profundamente, mas do ponto de vista desses teólogos, essa frase está sob suspeita.
Porque em todos os momentos Jesus nunca falou para batizar ninguém, pelo contrário, né? E só nesse momento é que ele fala isso. Isso estabeleceu um dogma conhecido na tradição cultural após Jesus, após o 3º século de cristianismo, quando a doutrina cristã deixa de ser aquela doutrina primitiva inicial para se tornar uma doutrina associada à política de Roma, associada aos imperadores de Roma, e se torna a doutrina oficial de Roma e assim por diante. E todas as distorções, os desvios que aconteceram com guerras religiosas, cruzadas, inquisição, reforma, contra-reforma, brigas entre católicos e protestantes e assim por diante, nós vemos que a partir daí surgiu um dogma, a partir do qual produziu um ritual, uma liturgia religiosa, uma espécie de instituição religiosa do batismo, onde se estabeleceu, a partir daquele ritual de circuncisão, o judeu tinha a circuncisão do bebê. Mais tarde, no cristianismo, a circuncisão foi alterada pelo batismo nas crianças, que, aliás, no judaísmo, não se batizava crianças. Não se tem, mesmo na cultura do Antigo Testamento, nenhum batismo de criança. O batismo era de pessoas que, de alguma forma, queriam se renovar, queriam se converter, queriam mudar de vida, queriam aderir à religião judaica, e aí eram batizadas como um ritual simbólico. A partir daquele momento, Idade Média, cultura católica, mais tarde protestante, a ideia de que as crianças deveriam ser batizadas. A teoria teológica que fundamenta essa tese e que influenciou aí séculos e séculos e a nossa mentalidade é a ideia de que o ser humano nasceu com o pecado original. O pecado original que vem de Adão e Eva. Note bem, então a nossa culpa, a gente já nasce com a culpa, com o pecado, que é a culpa de Eva. Ou seja, Adão e Eva e Adão cometeram o pecado da desobediência do paraíso e nós pagamos o preço por esse pecado, ou seja, estamos respondendo a um pecado que nós não cometemos, que os outros cometeram e a gente responde por isso, o que seria uma injustiça divina. Mas vá lá. E esse pecado original de Adão e Eva, da desobediência de Adão e Eva, estabeleceu a partir daí o fenômeno do sexo como pecaminoso, como impuro, a partir do qual o sujeito nasce com certa impureza. E alguns teólogos teorizaram em cima disso, dizendo que nós nascemos do pecado, que tem a ver também com o fenômeno sexual. Então Deus é um criador que parece que não tem coerência, porque estabelece a reprodução através do fenômeno sexual, e ao mesmo tempo depois diz que esse fenômeno sexual é impuro a ponto do indivíduo ter que se purificar depois disso, e estabelece um batismo a partir daí. É essa leitura que se tem na tradição cristã ortodoxa, tradicional, convencional, estabelecendo inclusive a interpretação daquele diálogo de Jesus com Nicodemos, nascer da água e do Espírito, como sendo nascer do batismo, quando na verdade Jesus ali, em João capítulo 3, versículo 1 a 12, está falando sobre a reencarnação. A partir daí se estabeleceu toda a cultura de um ritual religioso, de uma instituição religiosa dentro da tradição cristã, do batismo, para purificar aquela criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do contrário, aquela criança era considerada pagã, ou era considerada uma criança que estaria de alguma forma sujeita à perdição e poderia ir para o inferno, conforme a concepção do passado, hoje mais não, mas conforme a concepção católica do passado, e protestante também, ir para o inferno a partir daí. E se criou toda uma cultura em cima disso. O Espiritismo tem o maior carinho sobre todas essas construções culturais e esses conceitos de outros irmãos nossos de outras religiões, mas o Espiritismo não entende assim, não entende dessa forma. Kardec vai dizer que esse é um dos pontos que serviram de dogma para a cultura cristã, que não interessa a doutrina espírita. Quando ele estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer: os elementos dogmáticos que fundaram as religiões cristãs que estão no Evangelho não interessa a nós aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. Como também os elementos culturais, os erros de tradução, as confusões. Não. O que nós nos interessamos, diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre o ensino moral. Porque o ensino moral, não há dúvidas. Todas as religiões se curvam diante do ensino moral. Mas o batismo, isso e aquilo, aqueles elementos mais polêmicos, o Espiritismo, diz Allan Kardec, pelo menos na sua parte moral, no Evangelho segundo o Espiritismo, não se interessa tanto. Não se interessa tanto no aspecto moral. Mas como é um tema do Evangelho, vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente entender, vale a pena a gente aqui se interessar. Do ponto de vista da doutrina espírita, nós não temos um ritual de batismo. Porque nós não entendemos dessa forma nem que o sexo é pecaminoso, nem que a criança nasceu com o pecado original, nem que a criança nasceu com o pecado original herdeiro de Adão e Eva. O pecado original
que o sujeito tem ao nascer, se existe, existe. Existe um pecado original que a criança tem quando nasce. Esse pecado original é fruto dos próprios equívocos dela em outras reencarnações, em outras existências que ela traz em forma de quê? De tendências. Esse é o pecado original, entendido, compreendido dentro da doutrina espírita. E nesse sentido, seguindo essa linha de raciocínio, é interessante a gente pensar que o espiritismo não tem esse ritual, não tem isso, não tem nenhum tipo de prática a esse respeito, porque o espiritismo entende que o verdadeiro batismo, o batismo que nos interessa, é o batismo do fogo do Espírito Santo, que João falou que Jesus batizaria com fogo do Espírito Santo. O que é que isso quer dizer? Que o batismo do fogo do Espírito Santo, que é o fogo purifica por dentro, né? A água purifica por fora, o fogo queima por dentro. Não é que Jesus quer fazer churrasquinho de ninguém, não é isso. O fogo do Espírito Santo é a transformação moral. Então, o batismo para o Espiritismo, o verdadeiro batismo para o Espiritismo é o batismo da renovação interior, da mudança sempre para melhor, do aperfeiçoamento do nosso comportamento. Isso que é básico, isso que é essencial para a nossa compreensão dentro desse tema, dessa essência. Ah, Flávio, mas Jesus foi batizado. É verdade, Jesus foi batizado, mas ele não batizou ninguém. E se Jesus é modelo e guia para nós, se ele é guia e modelo para todos nós, a gente tem que copiar, imitar e seguir aquilo que ele fez e não aquilo que fizeram com ele. Porque se Jesus foi batizado, então eu vou me batizar, mas Jesus foi crucificado, eu vou crucificar os outros só porque Jesus foi crucificado? Crucificaram Jesus. Então se Jesus foi crucificado, eu vou crucificar os outros? Não é essa a lógica. A gente tem que guiar não aquilo que fizeram com Jesus, mas aquilo que Jesus fez. E Jesus estabeleceu uma ideia, não necessariamente de batizar, ele não valorizou isso, ele valorizou a mudança para dentro, a viagem para dentro e a mudança interna. Agora, é claro, eu estou dizendo isso com todo respeito. Eu tenho um filho de 7 anos, 6 anos, aliás, vai fazer 7 agora, e ele não é batizado, ele não foi batizado na cultura porque nós somos espíritas e entendemos de outra forma. Há espíritas amigos nossos que batizam, que vão lá, que batizam, etc., porque tem familiares católicos que querem ter, de alguma forma, ali a ligação, que querem passar pela tradição, que simpatizam com o ritual. É válido. Se a pessoa se identifica, é válido. Nenhuma crítica de nossa parte, desde que a gente saiba que isso não é espírita. Algumas pessoas dizem, mas e como é que vai ser seu filho não ter padrinho? Elege um padrinho. Elege um padrinho que tem responsabilidade mesmo e que, se eu desencarnar ou a mãe desencarnar, ele assume. Porque também a gente é padrinho de um monte de gente, de um monte de criança no batismo, mas assumir a gente não assume. Então, não é o ritual específico do ponto de vista nosso espírita. Agora, se você é espírita e você simpatiza, você se identifica, tem a liberdade de fazê-lo. De preconizar, de ir lá, de fazer o ritual, etc. Mas se você também não tem essa identificação, porque você é espírita, porque você não compreende, porque você compreende a origem, as bases do batismo, também, se você quiser, não precisa batizar a criança, fazer acontecer, etc. Porque você sabe, você compreende de uma outra forma, que não é o batismo que vai purificar ninguém, não é o batismo que vai salvar ninguém. Imagine só se é uma água que eu vou me banhar, seja por aspersão na testa, seja por imersão, na tradição de outras religiões, inclusive algumas religiões da doutrina protestante, que fazem aí do batismo por imersão, por mergulho. É isso que vai me limpar dos meus erros, é isso que vai purificar a minha água. Então, quer dizer, eu cometo um monte de desatino, eu prejudico não sei quantas pessoas, eu me perturbo tudo, e depois eu mergulho numa água sagrada, dita sagrada, e depois fico de alguma forma limpo, purificado, e assim eu vou levando adiante. Então, eu de alguma forma tenho uma relação aí um pouco incoerente, porque eu não me corrijo dos meus erros, mas qualquer coisa, se eu estiver impuro, eu me purifico através de um ritual religioso. Como se ritual religioso limpasse as minhas imperfeições. Como tomar banho de água fosse limpar os meus vícios. Como seria fácil alterar os meus vícios através disso? Não. O verdadeiro batismo para nós espíritas é a reforma moral. Agora, se você se identifica, se você se sente bem, se você vai se sentir amparado por Deus fazendo esse ritual, que faça. O espiritismo é uma doutrina que preconiza a liberdade, mesmo não sendo ritual espírita, mesmo não sendo uma prática espírita, o espiritismo não é contra, não combate nada. Na verdade, o espiritismo não combate nada, só esclarece, ilumina as criaturas. O bonito disso tudo é entender ali aquele ritual como ritual de passagem. Se você entende aquilo como ritual de passagem, que agora, através desse ritual de passagem, faz sentido eu me entregar a Deus, eu tenho uma prática de dedicação religiosa, espiritual, que assim o seja, como poderia fazer numa prece,
como poderia fazer numa leitura, como poderia fazer numa meditação. Então Jesus realmente foi batizado. Não está claro nos evangelhos, diz Hermínio de Miranda, que os discípulos de Jesus faziam batismos. Essa tese é controvertida, é polêmica, há divisão entre os autores. Possivelmente se faziam de maneira bem esparsa, porque Jesus não promovia isso nos seus discursos, ele não falava que era necessário batizar as pessoas, né? E que mais tarde essa cultura foi instituída na tradição católica, romana, judaico-católico cristã e mais tarde protestante, e que hoje pertence a elementos muito importantes, a fundamentos básicos de algumas doutrinas cristãs religiosas de irmãos nossos que devemos o maior respeito, o maior carinho, não obstante o Espiritismo não ter isso. Então, a despeito de qualquer coisa, o significado importante do batismo é: você já fez essa renovação por dentro? Você já passou por esse batizado interno, esse batizado interior? Você já fez essa renovação? Você faz essa renovação constantemente? Como dizia Chico Xavier, o que mais me interessou, o que eu mais aprendi, o que é mais profundo na doutrina espírita que eu aprendi, é que eu preciso me renovar sempre. Que eu preciso renovar a mim mesmo todos os dias. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu passo a palavra para o meu amigo querido Francisco Mazan. Mazan, é com você. Vamos agora prestar atenção em Mazan e aprender com ele. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui nesse encontro do Irmã Sheila, hoje, 14 de dezembro, uma terça-feira, para podermos falar sobre o batismo de Jesus, juntamente com o nosso companheiro de jornada aqui, Flávio Santos. O tema é bastante intrigante e nós ouvimos falar sobre isso em todos os 4 evangelhos. A importância dessa imagem simbólica do batismo de Jesus e a simbologia que isso precisa trazer para nossas vidas, não somente no sentido de conhecermos esta etapa dentre as várias simbólicas tão importantes na passagem de Jesus por aqui, né? Nascimento, o verbo que se fez carne, a transfiguração, a crucificação, a ascensão, que são momentos bastante potentes, emblemáticos da passagem de Jesus em seu roteiro. E nisso tudo o Cristo nos deixa, a partir das narrativas que vêm no Novo Testamento e dos livros que são trazidos para nós através dos Espíritos, através da mediunidade, que vão ampliando a nossa compreensão a respeito dessa temática, para que nós tenhamos condições de internalizar um pouco melhor o significado de tal conceito e de que forma que nós podemos trazer isso para as nossas vidas, no sentido de compreender que não é a importância de ter conhecimento sobre datas e eventos, sobre esses eventos ou sobre essa ou aquela questão que vai nos conceder primariamente a condição de integrar a doutrina do Cristo em nossa vida, mas perceber que esse chamado vivo que nós espíritas recebemos, que todos aqueles que têm uma busca de anseio espiritual recebem, ou muitas vezes percebem em si como um sentimento ainda vago de algo que lhe falta. Todos nós, nessa jornada, aqui precisamos agregar a tudo aquilo que passamos a ter conhecimento e que nos é ofertado através das mãos e do trabalho de muitos, para que nós possamos converter isso em uma compreensão absolutamente singular, subjetiva, mas, sobretudo, concreta,
para que nossas vidas possam ganhar, a partir dessas compreensões, um significado dentro dessa aspiração espiritual e dentro dessa jornada espiritual que atenda ao propósito de uma alma que se move na direção de sua espiritualidade. E pensando no batismo e na narrativa dos diversos evangelistas, no caso aqui apenas João fala a partir de uma percepção de terceiros, né? Lucas vai contar depois, mas João Evangelista, me refiro. No caso aqui, a gente tem todos eles falando mais ou menos a mesma coisa, em que Jesus, apenas para relembrar aqui, Mateus no capítulo 3, versículos, se não me falha a memória, 19 em diante, vai contar um pedacinho dessa história. Jesus se aproxima do Rio Jordão, onde João Batista fazia os batismos. João Batista, que para quem não conhece a história, era primo de Jesus, filho de Isabel. Isabel era prima de Maria, e João Batista teria sido então aquele precursor que iria abrir caminhos para aquele que havia de vir. E havia-se dito a João Batista que quando ele assim batizasse a pessoa e ali sobre ela descesse a chama do Espírito Santo, esse era o escolhido de Deus. E nos relatos neotestamentários se fala que Jesus vem ter com João Batista pedindo que ele fosse batizado, ao que João Batista se coloca como indigno de fazer aquilo, já que Jesus era, na percepção de João Batista, alguém que não necessitaria ser batizado por ninguém, né? Jesus era imaculado, era puro, né? E Jesus insiste para que fosse cumprida a lei e os profetas. E quando esse batismo acontece, abre-se os céus e é visto por João Batista e é ouvido por todas as pessoas em torno. É visto esse Espírito Santo, essa chama em formato de pomba, assim como é trazido o relato neotestamentário, mas a gente entende aqui que o evento da mediunidade, da clarividência, da clareaudiência está ali acontecendo, e essa chama do Espírito Santo, dali surge uma voz que diz assim: esse é o meu filho dileto, a quem muito amo. E aí nós temos o relato do batismo de Jesus. E, na verdade, para nós, qual é a importância de escutarmos essa história e trazermos para nós alguma ancoragem que faça sentido para nós que somos ainda construtores de uma estrada bastante imperfeita, cheia de calos e pedregulhos, porque nós todos somos convidados a passar também pelo batismo da água, pelo batismo do Espírito, não batismo no sentido do gesto concreto, do sacramento, como se nós fôssemos ser purificados na medida em que, vivendo um sacramento, vivendo um ritual, esse ritual tivesse o poder de apagar as nossas faltas pregressas. Como se sabia na época, João Batista tinha o costume de, ao batizar a pessoa, antes pedir que ela confessasse em voz alta os seus delitos, os seus equívocos, e aí ele batizava a pessoa para essa vida nova, para essa vida de espírito, e simbolicamente ter-se-ia
a purificação dos pecados. Mas a gente entende que essa imagem deve ser compreendida no sentido de que todo o processo de transição, todo o processo de limpeza, de lavagem, todo o processo em que o Espírito Divino passa a habitar em nós, implica em dizer que nós estamos nos colocando numa estrada continuamente, firmemente dedicada ao trabalho nessa luz, nessa dinâmica de serviço, de transformação pessoal, de evolução, de auxílio ao próximo, de transformação de nossos próprios elementos, aqueles que nós ainda trazemos. E tudo isso normalmente é precedido por uma imagem muito bonita, mas às vezes mal compreendida, que seria o que muitos espíritas costumariam chamar de o batismo de fogo. Será que você já passou por um batismo de fogo? Será que você sabe o que é um batismo de fogo, que normalmente é o que precede esse batismo do Espírito? É toda vez que nós somos confrontados por todas as provações, por todas as travessias, pelas dificuldades, pelas questões, por todo acrisolamento pelo qual o nosso espírito encarnado tem que passar para que possa ir se despindo de roupagens antigas que vão se tornando inúteis, inadequadas para aquela jornada espiritual. E a partir disso, nesse batismo de fogo, onde vamos transmutando aquelas características mais grosseiras, mais densificadas e atávicas, aquelas características que compõem a métrica do homem velho e que só tem como ser dissolvidas na medida em que nós vamos nos realinhando com a lei. E todos nós, é claro, somos convidados diariamente a mini batismos de fogo e, por vezes, em etapas cíclicas de nossas vidas, passamos por testes de fogo que vão fortalecer, robustecer, não somente a nossa fé, mas também a nossa compreensão na lei de amor, na lei de justiça, vai fortalecer a nossa condição de espíritos convocados para a transformação, para o trabalho da última hora, para a possibilidade de compor uma visão mais íntima de que o Cristo deseja habitar em nós, de que o princípio divino, através de nossa centelha, estão aguardando aquele momento de despertar, aquele momento em que os anseios materiais começam a deixar mais espaço para os anseios espirituais, e aí então nós conseguimos imaginar uma perspectiva de existência onde é possível que esse princípio, que esse Cristo, que essa chama de amor mais concretizada na vida diária, que isso se manifeste em nós e que isso se firme em nós como a nota básica de nossas vidas. E é por isso, muitas vezes, que, ainda pegando essa simbólica de João Batista, quando pedia que as pessoas fizessem suas confissões antes de sofrerem esse batismo, que nós possamos colocar para nós também essa simbólica confessional, que aqui não é nenhum tipo de sacramento, mas uma postura de auto-reconhecimento, de autodescobrimento, de autoanálise, de auto-julgamento, né, de autocrítica no sentido mais
positivo que essa expressão possa alcançar, para que nós possamos abrir os nossos olhos, reconhecer aquelas coisas em nós que precisam ser transmutadas, mas também reconhecer em nós aquelas coisas, aqueles aspectos que já foram alcançados, que estão sendo acrisolados, aquelas qualidades que fazem parte já da nossa conquista individual, mesmo que seja muito pouco, mesmo que seja uma pequena migalha, mesmo que seja uma forma ainda bastante rudimentar de manifestar a nossa essência espiritual e essa capacidade de nos confessarmos, de nos reconhecermos, de nos entregarmos a essa possibilidade de, através do desejo sincero e genuíno de transmutação pessoal, de transformação pessoal, de reforma íntima, fazermos um trajeto de autorreconhecimento, recolhendo nossas projeções das pessoas e trazendo de volta a integração daquilo que é material de nossas próprias sombras, nossos materiais que ainda pertencem ao âmbito do inconsciente e que aos poucos vão se mostrando mais conscientes na medida em que a gente é capaz de olhar para nós mesmos e percebermos quais são aqueles elementos em nós que requerem que nós nos debrucemos sobre eles para podermos trabalhar. E essa normalmente é bem a fase em que nós vamos vivenciar esse chamado batismo de fogo, assim como Jesus vivenciou o batismo pelo Espírito, que marca o início da sua fase de evangelização, da sua fase mais pública, né? Então marca esse início de sua tarefa coletiva. E para nós, como pessoas que se colocam na dinâmica da cristandade, nos colocarmos também nessa posição de aqueles que almejam uma transformação, aqueles que reconhecem os elementos que precisam ser transmutados, aqueles que estão realmente voltados para agradecer e reconhecer que cada vez que o universo nos traz um elemento de expiação ou de prova, é porque existe uma confiança desse mesmo universo, dessa mesma lei divina, não só de que nós somos capazes de suplantar, de superar, mas aquela prova, mas de que nós podemos tirar proveito e alcançarmos um patamar de melhora espiritual na medida em que, a partir daquela transição, daquela travessia, essa travessia nos transforma em melhores versões do que éramos, do que um dia fôramos. E essa consciência precisa permear a jornada de todo aquele que aspira tomar a sua cruz, deixar de lado o seu ego e seguir o roteiro crístico e, quem sabe, um dia poder dizer, como Paulo de Tarso um dia falou: eu e o Cristo somos um só. Não sou eu que habito em mim, mas o Cristo habita em mim. Isso significava dizer que ser receptáculo dessa chama crística, ser batizado em Espírito, depois de ter passado por todo esse processo que é milenar de provações e de transformações, significa que a gente desenvolve não somente uma fibra psíquica capaz de suportar, capaz de fazer frente às tensões naturais do existir, com sua finitude, com sua impermanência, mas de diluir o pavoroso medo dos fins, das mortes, das perdas, dos atributos, das necessidades de homenagem, de posses e de apegos,
e incorporar em nós toda essa possibilidade de sermos, sim, trabalhadores constantes, fiéis, portadores de uma fé inquebrantável, aquela fé que resiste aos vendavais, às tempestades, aos terremotos, porque sabe, não é porque crê, mas porque sabe que, em sendo uma manifestação desse princípio crístico, desse princípio divino, renascemos aqui através da simbólica do batismo para uma vida de homem novo e nos colocamos no encalço dessa busca sem medir esforços para alcançar aquilo a que nos propomos enquanto espíritos encarnados que reconhecem a sua necessidade, reconhecem humildemente a sua necessidade urgente de transformação, de melhoria e reconhecem também despretensiosamente a importância de aproveitar com fidedignidade, com decência, com amorosidade e com compaixão cada mínima chance de se tornar um elemento útil na grande cadeia da existência, onde a própria providência divina, onde a própria lei divina conta conosco como instrumentos vivos para que as suas leis, para que a vontade divina, para que o próprio amor em si encontre condições de se propagar através de nossos gestos, através de nossos atos, através de nossos pensamentos, através de nossas posturas, de nossos comportamentos e, por que não dizer, através de nossa própria vida. Agora, tudo isso precisa ser feito sem esperar qualquer espécie de retorno, portanto, de forma altruísta, de forma completamente desinteressada, e abraçar esse convite que Jesus nos faz ao deixar um roteiro tão perfeito de caminhada de volta ao aprisco. Significa abraçar que a nossa estrada pode sim ter pedras, espinhos, pedregulhos, mas ela nos leva, se nós soubermos trilhá-la, não somente com fé, mas também com senso de dignidade, com senso de ética crística, com senso de compaixão e com realmente aquela boa vontade para o serviço, que essa estrada certamente vai nos levar para o nosso destino, que é o retorno à fonte. Que Deus nos abençoe a todos nós, que Ele nos envolva, que Ele nos proteja, que Ele nos auxilie e que naquelas horas em que você e que eu também estivermos sendo visitados pelos batismos de fogo, que nós possamos nos lembrar de que eles são necessários e que a partir deles nós podemos dar grandes saltos para nos tornarmos melhores do que somos e servirmos com mais fidelidade à grande vontade maior do amor, da vida, do cosmos. Glória a Deus nas alturas, queridos amigos, e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. A todos vocês, felicidade imorredora e imensa paz. Até a próxima.